Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live. Hoje, quarta-feira, às 19, horário do Mato Grosso. Tem pessoal que tá entrando aqui na live com a gente. Maurildo, Giovana, Hugo. Muito bom ter vocês aqui, pessoal. Sejam bem-vindos. Hugo, eu já vou te colocar aqui. Deixa eu já te convidar aqui para você entrar com a gente. Só um pouquinho. Deixa eu já chamar o Hugo, entrar na live, pra gente já ir conversando. Pessoal que tá entrando, tem o aviãozinho aqui do lado, ó. Envia para mais 3 amigos, convida para estar participando da live com a gente, que a gente vai fazer um bate-papo bem legal. Oi, Hugo! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Dani, boa noite a todos que estão aí com a gente. Que Prazer estar aqui falando com legal! vocês. O prazer é todo nosso. Deixa eu só ajustar aqui, que eu fiquei pequenininha nessa câmera. É. E eu já vou pedir desculpa, porque eu tô aqui no escritório e tá tendo alguma reforma em alguma sala aqui e tá tendo um batuque. Eu não sei de onde que tá vindo para eu pedir para parar. Então, se ficar muito ruim, vocês desconsiderem. Mas a gente tá em casa. Hoje é um bate-papo, então acho que não vai atrapalhar, não. O pessoal que tá entrando, convida mais gente para participar da live com a gente. Tem o aviãozinho aqui embaixo, ó, no cantinho. Convida mais 3 amigos para compartilhar e para aprender um pouco nessa live, que ela vai estar muito bacana, né, Hugo? Um bate-papo que a gente Esperamos. arrumou hoje vai estar filé, muito legal mesmo. Pessoal, então vamos fazer uma apresentaçãozinha inicial aqui. Olha, tem um pessoal novo entrando aqui, ó. Aguinaldo, Janaína tá com a gente, Glauton, Nayara, Patrícia, Daniel, Kleber. Muito bom. Pessoal, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui conosco. Sou a Daniele. Temos e trabalhamos com consultoria em proteção patrimonial e planejamento sucessório, com a finalidade de auxiliar as famílias empresárias a estar desenvolvendo uma atividade profissionalizada. E o meu convidado mega especial de hoje é o Hugo. Eu conheci o Hugo através da Marielle Biff, que é uma pessoa incrível, competência indiscutível, e fez essa conexão. E eu falei para ela assim, Hugo, quando você me indica alguém, eu já vou de olhos fechados, e a gente conversou bastante, se entrosou bem. Então, a certeza da qualidade da nossa conversa, ela é indiscutível. Hugo, se apresenta para o pessoal aqui, para quem não te conhece ainda, para saber um pouquinho quem é você. Bom, então, primeiro, obrigado, Dani, novamente. E também, vindo da Marielle, sempre confio 100% e acredito, gostei muito de conhecer, admiro o teu trabalho, que eu estou começando a conhecer. E eu estou aí no agronegócio, né? Meu foco é todo no agronegócio. Trabalho já há mais de 10 anos nisso, né? Na questão de governança, sucessão, tributação de produtores rurais, e com um foco muito grande na gestão das propriedades e numa maior profissionalização do meio rural. Né? Já trabalhei em outras áreas também, mas já há mais de 10 anos estou com esse foco total aí no agronegócio. A minha formação, eu sou contador, eu tenho uma especialização em direito tributário e outra em gestão do agronegócio. Eu sou professor também de MBA na Universidade Católica de Pelotas, o MBA em Controladoria, o MBA no agronegócio também lá, mais alguns. Eu já dei aula na Fundação Bradesco, fui instrutor do Senar aí no Mato Grosso, nessas áreas, então um pouquinho, né, de tudo que eu fiz. E o ano passado eu escrevi um livro também, que é o Novo Guia da Gestão Rural. Então, ano que vem sai até uma nova edição. E é tudo dentro dessa mesma linha, né, que é a profissionalização e o crescimento aí dos produtores rurais. E das Você... empresas familiares em geral, né, que serve um pouco para todo mundo, mas o meu foco especial é a atividade rural, né, o produtor rural. Sim, sim, com certeza.
diante desse singelo currículo, deu para perceber já que esse cara é fera. Aqui não tem convidado fraco, não, Hugo. Ah, capaz, capaz, estamos aí aprendendo. Muito legal, muito bacana. Então, o nosso tema de hoje vai ser falar um pouco e trocar essa ideia em relação ao direito tributário e o que é que dentro do planejamento a gente consegue fazer para trazer facilidades, benefícios e vantagens, né, para as empresas e familiares que acabam aderindo a isso, porque a gente tem falado também que desenvolver esse trabalho, ele está muito relacionado à abertura que as empresas têm em querer se profissionalizar, né? Às vezes a gente tem um remédio incrível, mas a pessoa não toma, o efeito não acontece. Perfeito. Então, é mais ou menos isso. Hugo, você como especialista aí nesse universo tributário, a gente vê que é um ponto de muita preocupação nas empresas familiares o tema tributário, né, como um todo. Fala pra gente quais são os três, né, elencando aí três principais benefícios que uma empresa tem ao fazer esse planejamento tributário. O que que você consegue trazer aí para nós? Boa, boa, bom questionamento. E pensando agora, acho que três pontos fundamentais de todo planejamento tributário, né? Primeiro, é aquilo que todo mundo quer, que é a economia tributária, né? Todo Perfeito. mundo que começa um planejamento pensa em economia. Então, é um dos benefícios, é um dos reflexos. Mas também, muito importante, para todo planejamento tributário, é pensar na segurança, né? Então, o planejamento tributário ele não é um jeitinho, né? Ninguém é obrigado a pagar mais imposto do que a lei determina. Então, por isso que a economia tributária é uma dos reflexos importantes. Mas também o planejamento não é um jeitinho, ele tem que ser muito bem pensado, né? E para se pensar sempre para ter a maior segurança possível dentro de um planejamento e evitar problemas, né? E pensando nesse nosso tema de patrimônio, eu acho que aí, como terceiro benefício, eu traria a organização da empresa, a organização do patrimônio, que é o que a gente está trazendo, porque a gente tem algumas estratégias tributárias, né, nesse jeitinho, até formas de sucessão, que os pais compram terras já no nome dos filhos, e aí vários filhos já vão tendo propriedades em seu nome, e aquele filho que às vezes vai entrar futuramente, ou que o pai bota todo o desejo dele que ele entre na propriedade, já fica com patrimônio desde então, né? E a gente tem que saber que isso precisa ser muito bem organizado, porque tá legal enquanto está todo mundo ali presente, né? Mas quando aquele pai que fez esse planejamento, que nesse caso às vezes serve como um jeitinho, até porque não foi bem pensado, olhando para o todo, né? Esses filhos aí, na falta do pai, essas áreas vão para inventário, um filho já vai ter mais áreas do que o outro, na verdade aquilo tudo era do mesmo negócio. Ou seja, quando a gente fala em planejamento tributário na parte patrimonial, né, além da segurança que tem que ter sempre da economia, eu acho que essa organização é um grande benefício, né? A gente colocar tudo no papel, o que aquele negócio tem de imóveis, o que realmente é de cada um. E aí tem várias formas de organizar, né, Dani? Porque é especialista nisso também, mas a gente tem que pensar sempre na organização, na segurança e na economia tributária, mas sempre pensando antes na segurança, né? Não economizar tributo por economizar, que a conta vem depois, né? Logo ali na frente. Exato, exatamente. Eu achei muito interessante esse ponto que você falou. A gente nem trocou ideia sobre isso. E ontem ainda eu estava atendendo o cliente em Juara, que é na nossa região norte aqui, e, e uma família me falou justamente esse ponto. Olha, nós estávamos pensando em já fazer a transferência de parte do patrimônio para os nossos filhos, para organizar, assim, esse assado, e querendo tipo um aval, como se fosse a maneira ideal. Eu falei, caramba, eu falei, não faça isso. Se você fez, para. E se você não fez, para também. Vamos organizar para que seja de uma maneira correta. Porque nós vemos, né, no dia a dia aí, a questão patrimonial, quando ela envolve a tributação, ela está 100% completamente amparada na lei. Todas as Exato. diretrizes, tudo que é feito, ela é por meio legal, né? De empresas que trabalham de forma séria. Então, é impossível que seja realizado algum procedimento via tributário que não esteja previsto em lei. Então, quando a gente fala em planejamento e segurança, ela é uma segurança tributária
com viés jurídico, é uma segurança jurídica que a gente traz para as empresas, Perfeito. né? Vinculado, então, com as permissões que a lei oferece e dá para que a gente realize, então, um melhor planejamento, uma melhor estratégia. Porque acontece muito o seguinte, as empresas acabam deixando isso na mão do contador ou de algum profissional e esses profissionais, eles são imprescindíveis. Ninguém vive sem, né? Mas não é especialista nessa área. Então, acaba fazendo transição do patrimônio que, ao invés de trazer benefício, gera prejuízo. Não é isso? Exato, e tem vários outros pontos para se analisar, né? Tem que sempre ter uma visão mais macro quando vai pensar, né? Então, esse exemplo que eu citei, o pai já comprar uma terra em nome de um filho e deixar o outro filho com menos, isso vai dar um problemão lá na frente no inventário, né? E, ao mesmo tempo, da onde saiu o caixa para esse filho comprar aquela terra, né? Esses tempos também eu estava participando da abertura de uma holding, que nem fui eu que abri, mas estava validando ali as informações, tinha feito pelo contador da família. E também tinha um questionamento, inclusive, da junta comercial, querendo saber como foi feita doação, se foi... Até estranhei aquela exigência, mas perguntando da onde tinha vindo o dinheiro para comprar aquela terra, porque o filho era estudante e era maior de idade. Então, até estranhei, foi a primeira vez que eu peguei um questionamento desse sentido da junta, né, perguntando se era uma doação porque ele não teria origem. Então, tem vários pontos que tem que se pensar, não é, vou economizar tributo. A gente vê muito isso, né? Penso de um jeito de economizar tributo daqui e, de alguma forma, a operação acaba não fechando, né? Então, a gente está sempre correndo, quando faz algum jeitinho tributário, como eu citei ali no exemplo, tem que estar sempre correndo atrás e fazendo mais jeitinho para adequar. E o caminho final vai ser uma autuação, possivelmente, da Receita Estadual ou Federal, porque tudo se conversa, né? E vai indo, as pontas vai puxando ali, vai se chegando, né? Então, o ideal é fazer tudo como tu falou, né? Com segurança. A legislação tem enormes benefícios, né? A legislação brasileira mesmo é um sistema extremamente extenso. Então, não é difícil da gente achar ali possibilidades. Tem muita possibilidade. Então, a gente tem que planejar e pensar nessas possibilidades legais, né? E não pensar em formas de redução sem esse planejamento e sem analisar as leis e sem também ter um profissional que seja capacitado para isso, né? Exatamente. Porque a gente vê, assim, que algumas transações são feitas e de uma maneira até simplória e superficial, mas daí, deu tudo certo, um documento foi feito, tal transação foi realizada, mas quando você vai ver a consequência, a aplicação daquilo dentro, né, da gestão, da contabilidade da empresa, é que você vai ver que houve furo, né? Houve Sim. problema. E daí a gente não só faz as holdings, como a gente trabalha bastante com empresas que já fizeram e precisam de uma manutenção, de um ajuste. E daí, nesse momento, lá na contabilidade, a gente consegue observar alguns furos que aconteceram por não ter sido feito uma seriedade, né? Eu acho que a palavra cabe nesse momento. E também nesse caso de holding, né, já entrando nesse ponto, também muita coisa ali que tem que se pensar, né? A holding ficou muito popular, todo mundo começou a querer fazer, mas eu também já peguei alguns trabalhos assim para consertar de reflexos tributários que não se imaginava. Tipo, integralização de benfeitorias de todo o maquinário do produtor rural e não ter levado a tributação ao imposto de renda da pessoa física, que lá na compra foi despesa, então teria que ser tributado na física. Então, coisas assim que às vezes a gente não pensa, é uma coisinha mínima ali que diferencia um caso para o outro e pode trazer um reflexo tributário que tu tem que estar ao menos planejado, né? Sabendo que tem aquele reflexo e não vir uma surpresa, achando que está criando algo bom e trazer um problema, né? Exatamente. Exatamente. A tributação, quando a gente fala em tributário, já assusta, né? E é para assustar mesmo. Se não fizer bem feito, é para assustar mesmo. Que, meu Deus, dá para dar pulo de metros de altura se não organizar bem, né? O susto é grande, geralmente. Hugo, quando a gente está falando nessa parte tributária, a gente já comentou que acaba sendo até um tabu ou algo que se vê como distante, né? Dentro desse universo tributário, que é um universo quase que paralelo, né? Diante de tanta coisa que compõe isso, o que você me diz em relação à estruturação e à gestão tributária?
Porque esse é um ponto que norteia o andamento das empresas, né? Se a gente não tem uma estrutura e uma gestão adequada, os malefícios aí não dá nem para comparar, né? Não dá nem para mensurar. Excelente. E eu sempre falo também sobre isso, né? E vai muito do que a gente está, ao encontro do que a gente está falando aqui, né? Então, quando a gente fala em planejamento tributário, se pensa nesse jeitinho que eu falei ali, né? Ou às vezes também num passe de mágica. Eu vou pensar, agora está se criando holding, o meu vizinho está economizando, eu fiquei sabendo que é uma ótima estratégia, vou fazer também. Então se pensa muito que é uma receita de bolo e que também é um passe de mágica, que eu vou criar uma holding, que eu vou, ou qualquer outro mecanismo de planejamento tributário que venha a se popularizar, e aí todos os meus problemas estão resolvidos, né? Então eu costumo trazer esse exemplo, que planejamento ele se divide ali, no mínimo, nessas duas etapas, que é a estruturação tributária, ou seja, que é feita previamente, Hugo, é testado... antes de você esmiuçar isso, porque é fundamental que a gente entenda esses pontos, gente, pega o aviãozinho que tá bem aqui do lado, ó, manda para 3 amigos para eles irem para nossa live, porque o que a gente está falando é imprescindível para que uma empresa de sucesso ela consiga se manter e ela consiga ter vantagem nessa gestão, que a gente sabe que hoje em dia empreendedorismo e a vida empresarial no nosso país é um tanto que desafiadora, né? Se a gente tem a parte tributária contrária a gente ou puxando contra, fica ainda mais complicado. Então convida mais gente para vir para cá conosco. E o Hugo vai falar agora sobre a estruturação e a gestão tributária. Vai lá, Hugo. O planejamento ele não é um passe de mágica, né? Então não é algo que eu vou planejar e aquilo vai andar 100% como eu tinha imaginado e todos os problemas são resolvidos, né? Então a estruturação é aquela etapa prévia que eu tenho que analisar todas as informações da empresa, como que posso operar. Aí a gente já falou alguns casos, eu posso criar uma holding. No caso do produtor rural, eu posso operar pela pessoa física, eu posso operar na jurídica, lucro presumido, lucro real, várias variáveis ali que eu posso utilizar para pensar, né? Nessa estruturação que é como a forma que realmente eu vou operar, né? E aí os reflexos que elas vão dar vão ser medidos ali, né? Esses exemplos que eu dei de erros, tudo, quando a gente vai fazer a estruturação tributária, vai se pensar na melhor estrutura possível e no mundo ideal que dê a carga tributária mais justa, né? Dentro da realidade. E aí, de nada adianta fazer toda essa estruturação tributária, montar a melhor estrutura, aquela que no papel dá a melhor economia tributária, que vai resolver a situação para dentro do meu negócio, se eu não fizer a gestão tributária, ou seja, se eu não acompanhar o que realmente está acontecendo após essa estruturação. E isso acontece muito em holding, que a gente já citou algumas vezes aqui, que é criar essa empresa, fazer o contrato social, guardar aquele contrato na gaveta e achar que a partir de hoje está tudo resolvido, a sucessão tá feita, vou economizar tributo, e na verdade a gente acha um monte de problema depois, né, que pode vir numa autuação fiscal por não ter acompanhado. Então, posso ter errado um número que eu projetei, aquele número não seguir, eu posso ter crescido, mudado alguma métrica ali que teria que ter sido revisado, né, para mudar esse planejamento, ou simplesmente eu também, por não acompanhar, posso acabar fazendo operações equivocadas que também podem trazer reflexos lá de autuações fiscais, que são muito pesadas hoje, né? Uma autuação fiscal pode ter uma multa ali de 150%, 200% de multa em cima, e às vezes o cara quer economizar lá 27,5% de imposto de renda e acaba comprometendo até 70% do resultado dele, né? Se vier a ser autuado. Então, por isso que é a gente importante. fala que quando o planejamento ele está sendo realizado, ele está sendo desenvolvido, de nada adianta eu ter os papéis se eu não tenho a contabilidade atualizada junto com a documentação, o jurídico, que algumas empresas possuem, atualizado com a documentação, porque senão vira uma documentação fantasma, né, Hugo? Exato. Ela realmente não tem efetividade. Então, a gente vê também muitos casos de empresas que fizeram a chamada holding, né, há tantos anos atrás, e já houve várias mudanças, transformações aí dentro, e realmente não foi atualizado isso. Então, é impossível que tenha a aplicação e as vantagens ocorrendo se eu não tenho a contabilidade ali caminhando junto, né? Perfeito. E também, esse teu exemplo me lembrou outra coisa, né? Saber por que está sendo feita a holding é importante, né?
Além de não ser uma receita mágica, como a gente já comentou, eu tenho que entender o que aquelas cláusulas estão dizendo, né? Não adianta eu ter aquele papel guardado, ou se eu quero executar, mas se eu não entendo. Qualquer mudança, faleceu algum dos membros, ou mudou a administração, eu já não sei mais o que eu vou fazer, porque eu não interpretei, eu não conversei na hora de montar, eu montei porque eu fui na onda que eu achei que era um bom planejamento, né? E quando a gente fala de gestão, Dani, a gente tem que pensar também que o empresário, ele tem muita coisa para se ocupar. No caso do produtor rural, o foco maior dele é produzir, mas ele precisa ter um senso crítico, né? Do que ele pode fazer, de quais são os reflexos tributários, ou seja, quando eu vou doar algum bem, eu vou ter algum imposto, eu vou ter o ITCMD, quando eu for vender, eu posso ter um ITBI, tem reflexo do imposto de renda da pessoa física, da jurídica. Ele tem que entender um pouco, ele tem que ter um senso crítico. Não vai ser o empresário que vai fazer o planejamento, né? Ele vai estar sempre amparado por bons profissionais. Mas ele precisa também ter um senso crítico para conseguir argumentar com esses profissionais, principalmente com o contador, para mostrar como é a realidade mesmo, sabendo os reflexos que podem ter, né? E aí ele tem que ser parte ativa, ele não pode terceirizar, né, ao meu ver, 100%, porque quando terceiriza perde algumas informações importantes, mas também ele não pode fazer sozinho, que senão a gente chega naquele jeitinho tributário no planejamento. Ele tem que ter sempre bons profissionais ali que auxiliem com a técnica e o entendimento da legislação, que é extremamente complexa, né? Demais. E não só complexa, como mutável constantemente, né? A gente vê essas alterações, a gente tem o compromisso, né, com os nossos clientes e com o trabalho de estar acompanhando a atualização da legislação. Porque senão você está vendendo ou está apresentando uma coisa que ela já deixou de existir, que não é mais dessa forma. Então, esse compromisso com as definições legais inclui verificar as atualizações, né? Porque não dá para fazer uma coisa sem outra. E tem um estudo interessante que nessa nossa 1 hora aqui de conversa, por exemplo, vão estar sendo editadas, se fosse 1 hora útil, né, de trabalho, estaria sendo editada quase 2 normas tributárias, né, nessa nossa 1 hora de conversa. Então, no Brasil são editadas 1,92, se não me engano, normas por hora útil de trabalho. Então é bastante coisa, né? 15 Exato. normas tributárias por dia. Então é muito difícil estar sempre atualizado, né? Mas também não dá para simplesmente terceirizar e jogar a culpa, que muito se vê também num profissional. Tem que ser parte ativa, tem que estar junto, tem que entender, tem que trazer elementos que só o empresário que sabe, né? Para contribuir para que seja a melhor estrutura possível, né? Visando sempre economia e segurança do planejamento tributário. Com certeza, com certeza. Essa estruturação, essa organização e o domínio diante do tributário que está compondo a empresa, ele é realmente essencial para que a empresa, né, os proprietários saibam qual é o percurso aí que essa empresa está percorrendo, né, e as vantagens e algumas desvantagens que acontecem. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. Hugo, quando a gente fala do planejamento voltado com enfoque para as empresas familiares, quais são os benefícios que a gente vê que um planejamento traz para a empresa? Porque quando a gente está falando da empresa familiar, e no portfólio que a gente trabalha, ele não tem apenas o viés tributário, né? Tem a parte toda. Vamos falar em pilares. O patrimônio como um todo, a parte de negócio, a atividade e a família. Só que todos esses 3 pilares que a gente fica muito atento e bate bem em cima, todos eles estão vinculados à aplicação tributária, né? Seja na parte de TBI, quando a gente está falando do patrimônio, ITCMD. Então, assim, o próprio imposto de renda, que vai ter toda essa dinâmica alterada e ajustada quando a gente realiza o planejamento, né? Então, quais são as vantagens que você entende que uma empresa que realiza o planejamento tributário possui? Gente, dá um alô aqui para a Maiara, para a Ana, que deu um oizinho aqui para nós. É muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada por estarem nos acompanhando. Pode convidar mais gente, tem um aviãozinho bem aqui do lado, ó. Manda para 3 amigos, chame para vir aqui conosco.
E já aproveita e já adiciona quem não tem o outro, eu e o Hugo aí, que a gente está disponível para responder perguntas. Inclusive, podem pensar em algumas perguntas que vai ter um tempinho para isso, tá bom? Perfeito. Vão pensando aí, podem mandar após a live também. A gente está sempre à Isso, disposição aqui para ajudar. Né? exatamente. Bem colocado também, e principalmente essa questão dos âmbitos ali, dos pilares, né, que é família, patrimônio e negócio. Né? Essa parte tributária ela vai atingir muito a questão do patrimônio e também a parte do negócio. Né? E se eu tiver uma boa gestão tributária, eu vou ter um nível maior de profissionalização, eu vou ter contato com aqueles números diários, eu vou acompanhar o resultado da minha empresa, né? Nem que seja só de imposto de renda, melhor ainda que eu acompanhasse custo, indicadores técnicos, econômicos, mas a gente ainda consegue, né, ali com um acompanhamento desses números, mesmo que só da parte de imposto de renda, ter também ali um maior profissionalismo, né? E isso, aí de novo voltando para a área que eu sou especialista, né, que eu trabalho há mais tempo, a gente vê muita informalidade no meio rural, né? Por quê? Porque o Código Civil, lá no artigo 970, se não me engano, ele traz ali, assegura um tratamento diferenciado para o produtor que ele pode operar na pessoa física. Então, são negócios que envolvem uma quantia muito alta ali de valores, né, resultados grandes, e operando na pessoa física, isso acaba influenciando e trazendo uma maior informalidade. Né? A gente não precisa ter alguns mecanismos que uma empresa com o CNPJ precisa. Aquelas reuniões anuais obrigatórias, várias declarações são simplificadas. Então, acaba sendo mais simples, às vezes se confundindo o que é a pessoa, né, o membro da família, com o que é a empresa dele. Diferente do que quando você tem uma empresa, também há confusão, a gente sabe que tem, mas quando está na pessoa física é ainda maior essa confusão. Né? E essa gestão tributária ajuda a separar bastante. Né? Eu saber quais são os números do negócio, entender o que é uma empresa, me ver como uma empresa de fato e saber que lá as necessidades da família não podem ser pagas essencialmente com o dinheiro que está no negócio, que eu primeiro eu tenho que distribuir o lucro, se tiver lucro, para quem tiver o salário e dessas diversas remunerações que cada um que está dentro da empresa tem o direito, que ela vai pegar então e manter lá a sua família. Então, isso tudo, né? A gestão tributária ajuda muito nessa separação, que consequentemente ajuda numa profissionalização maior, que também faz com que a empresa tenha uma chance de durar mais, né? De elas ter uma maior longevidade, que é o que todo empresário quer, né? Ninguém cria uma empresa para ela acabar, ela quer longevidade, que ela seja sustentável e passe para as próximas gerações, e sempre geração após geração, para chegar sempre de um tamanho maior e com maior êxito, né? Que os filhos também não recebam lá um problema e recebam algo que vai manter eles bem, né? Saudáveis ali economicamente, conseguir tocar a vida na falta dos pais que criaram a empresa. Você falou esse final aí, eu lembrei, a gente tem até uma para ficar mais leve, né? Tem até a brincadeirinha assim. Fala, você quer deixar o que de herança pro teu filho? Pros teus herdeiros? Você quer deixar dívida, compromisso, bagunça, uma desestrutura administrativa, muitas vezes? Ou tá tudo organizado, mas só de boca? Qual é a herança, né? Qual é o legado que você quer deixar para tua família? Não, Então, e a gente está falando de planejamento, né? Se pensar em planejamento estratégico, é saber aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o caminho que eu vou percorrer, né? E para saber onde eu estou, eu tenho que saber o que eu estou construindo. Né? Se eu estou construindo é uma empresa, se eu estou construindo um sustento temporário, um investimento para, sei lá, vender para algum investidor futuramente, isso tem que estar muito claro também para saber onde quer chegar. Né? Então, o planejamento, de uma forma geral, é importantíssimo, mas o planejamento tributário também ajuda, também trazendo essa segurança, né, de um planejamento bem feito e aumentando a margem, que também vai trazer mais saúde financeira para o negócio, e isso também vai ajudar qualquer negócio, né? Quanto mais dinheiro entrando e sobrando no caixa, sempre melhor, né? com certeza, com certeza. Deixa eu cumprimentar um povo que entrou aqui agora. Nossa, a gente tá chique demais, Hugo, você não tá entendendo. Ó, Núbia Contador entrou, Neide Lauro comentou, Eliara, Excel Solutions Brasil está aqui conosco. Meu Deus, tem uma coisa que é mais importante nessa vida do que Excel? Existe para fazer a conta, para fazer todas as previsões e o que é de importância dentro do negócio.
A gente tem uma planilha, inclusive, para organizar e gerenciar essa parte sucessória, porque são muitos detalhes, né? O Excel aí tá aí para salvar a gente. Eu realmente sou fã desse pessoal. Cleane, Wagner Machado, Rogério. Boa noite, Cleane. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Tá acompanhando a gente há alguns dias. Muito bom ter a sua presença. E nesse sentido, quando se tem a preocupação do que é que está deixando e desse planejamento muito bem alinhado, a gente não só traz, né, para os herdeiros uma estrutura, uma normativa documental e legal, mas uma segurança para eles de que a empresa é sólida e de que a gente consegue, então, fazer essa transmissão com muito mais fluidez. E eu falo ainda mais, não apenas a segurança para os herdeiros e para a família como um todo, porque vai estar tudo alinhado, vai estar tudo ajustado em relação a como é que essa transferência vai realizar, mas a própria equipe de funcionário, aos fornecedores, a credores que estão ali em negociação. Então, é um leque de pessoas que está envolvido, né, quando a gente está falando em transferência para gerações, que às vezes a gente até se perde na amplitude disso. E o planejamento, a finalidade dele é essa. Quando a gente trata de algo com prevenção, a gente consegue trazer toda a bagagem e tudo aquilo que é necessário para trazer segurança para a família. Depois que algumas coisas acontecem, infelizmente não dá para fazer da forma que a gente queria, né? Fica como se fosse um rachadinho na parede. Você faz o remendo ali, mas não fica a parede lisa nunca mais. Exato. Hugo, eu preparei aqui pra gente uma conversa no seguinte sentido. Como a gente fosse fazer uma brincadeira agora. Eu vou falar uma frase, uma pergunta aqui para você, e você me diz se é mentira ou se é verdade, e a gente vai conversar sobre isso. Porque Ótimo. O tanto de pessoas que falam algumas coisas é assombroso. Vamos lá? Vamos lá, bora. Hugo, é verdade ou mentira que a holding realiza blindagem patrimonial? Essa é boa. Essa... Vou começar, desculpa. Mentira. Mas essa é uma questão interessante, né? Você já deve ter ouvido falar bastante em blindagem. Hoje em dia eu ainda escuto, em alguns casos, blindagem, né? Mas o termo blindagem, do jeito que ficou popularizado, tu até pode usar blindagem, mas deixando claro que não é uma blindagem total, né? Então, Exatamente. a blindagem que se vendeu por muito tempo, principalmente quando se fala em holding, ela é uma mentira. O que se tem é uma proteção do patrimônio, aquele patrimônio seguir na família que construiu, ter regras para quem pode entrar na empresa, como que vai ser pago para aqueles que querem sair, proteger para evitar terceiros indesejados dentro da empresa. Mas agora, a blindagem que se falava de eu ter uma dívida muito alta e aí eu colocar meus bens todos numa empresa para proteger o meu patrimônio pessoal, isso nunca existiu e é totalmente mentira, não acontece. Se eu tenho uma dívida muito alta, aquele credor ele vai ter direito às minhas cotas, ele vai entrar na empresa, não vai ser sócio se tiver alguma cláusula que proteja, de novo, proteção, mas a empresa vai ter que acabar pagando ele de alguma forma, ele vai receber aquilo que tinha direito, né? Então a blindagem, o fugir de uma dívida criando uma empresa, nunca existiu, então é uma mentira completa aí, Dani. Exatamente. Ao meu ver, né? Não, a gente tá em sintonia aí com essas respostas. E o pessoal, a gente vê muito isso, que quando a gente fala, olha, a gente vai poder fazer redução tributária, algumas isenções, parece que está fazendo algo ilegal, parece que está sendo feito algo contrário à lei, mas o que é que está acontecendo, né? E a blindagem, ele veio com esse papel, como se houvesse algo que pudesse ser feito contrário à lei. E vamos voltar lá atrás, Hugo? Vamos voltar lá atrás que muitas aspas agora, tá, pessoal que está assistindo a gente? Muitas aspas. Poder, muitas aspas, pode, mas o prejuízo e a desvantagem que você vai ter lá na frente, ela é absurda. Porque quando a gente fala de muitos tributos,
a gente tá em relação à receita, a gente está no caráter de declaração. Então, eu que declaro essa tributação. Imposto de renda, a gente junta aí nota o ano inteiro para declarar ao Estado qual foi essa movimentação. Então, poder, entre aspas, de novo, pode. Mas daí lá na frente precisa ser arcado com todas as consequências e responsabilidades de que esse ato errado foi feito. O fisco está aí para isso, né? Então, não existe blindagem que proteja um patrimônio prejudicando um terceiro de boa fé. Perfeito. Que é um credor, que é alguém que está negociando ali, né? Então, esse termo que ele foi muito usado, e ele infelizmente é usado até hoje, a gente bate muito na tecla de que não existe. Esse é um mito gigantesco aí em relação nesse mundo, né, de planejamento patrimonial. Exato, pensar em proteção, né, e não pensar na blindagem nesse termo pejorativo, né, de criar, por exemplo, várias empresas para fugir de uma tributação, outros mecanismos, porque a Receita está sempre evoluindo e achando critérios ali para descaracterizar esses planejamentos que, na verdade, não são planejamentos, são jeitinhos tributários, como eu falei lá no início, que hoje em dia não colam mais, né? Então não existe essa blindagem. Tu vai até conseguir passar teu patrimônio para uma empresa, para outra empresa, ser um pouco mais difícil do juiz chegar lá no fim, mas no fim ele vai chegar porque tu não vai mais ter aquele bem, mas tu vai ter as cotas daquele bem, ou tu vai ter vendido para um parente, pensando em jeitinho mesmo. No fim vai acabar que tu vai responder pela tua dívida. Tu nunca vai conseguir lesar um terceiro através de uma blindagem, entre aspas, de novo, patrimonial. E muitas vezes esse valor que vai ser cobrado posteriormente, ele é 1000 vezes a mais do que o valor que seria se tivesse fazendo certo, né? Então exatamente. Tem riscos que não valem a pena correr. Isso. E isso que também, às vezes, quem faz tem esse tipo de ideia, não pensa, né? Que, na verdade, no momento que eu declaro correto, eu pago o que tem que pagar, está resolvido ali. Claro, sempre pode ter contestação do fisco, isso o nosso Código Tributário prevê, né? Havendo alguma de interpretação diferente, o fisco pode pedir esclarecimentos, mas de uma forma legal a gente está mais seguro, né? De uma forma que a gente sabe que está dando jeitinho, é muito mais fácil ali de ser pego, e quando é pego a multa é muito maior do que aquela economia que eu pensei ter. Então, vale muito mais a pena andar na linha, dormir com a cabeça tranquila, do que aí achar que está economizando imposto, e aí é uma loteria. Pode ser que passe 5 anos ali, prescreva, ninguém venha contestar, deu certo. Mas também, se tiver uma autuação, a carga é pesada, as multas são muito, muito grandes, né? Não vale a pena. Exatamente, exatamente. O Fábio entrou aqui com a gente. Boa noite, Fábio. Bom ter você aqui conosco. Felipe está aqui também, Yasmin, Luciano, Raquel, Gabriel, Vanderlei. Muito bom, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Sejam muitíssimo bem-vindos. Hugo, vamos para a próxima? Vamos. Gostei dessa. Vamos lá. É possível que seja realizado reduções tributárias na transição e na transferência de imóveis? Verdade. Como a gente está falando em planejamento, tem opções legais ali que a gente consegue reduzir, né? Mas cuidado com esses mitos aí de economia total e de que não vai se pagar imposto através de uma holding, que não é. E como eu já disse, o fisco sempre evoluindo, coisas que a gente via lá atrás, hoje em dia a gente já não consegue realizar. Mas tem várias formas de economizar tributos se for bem pensado, né? Dentro da legislação. É o que eu disse lá no início, né? O planejamento tributário a premissa principal é que ninguém é obrigado a pagar mais imposto do que a lei determina. Então é uma faculdade do contribuinte procurar o melhor caminho para pagar o mínimo de imposto. Claro que sem cair nessas armadilhas de coisas que não são consideradas planejamentos, que são sonegação fiscal, e também olhando bem a legislação e com profissionais que tenham experiência ali, como a Dani, que trabalha nisso há muito tempo, que com certeza é uma profissional que preza por essa segurança, né? E não cair nessas armadilhas tipo a blindagem que a gente falou, e também nessas formas de economia total de imposto que claramente não existe, né? Não existe nada mágico, né, quando a gente fala em planejamento tributário. Existem boas soluções dentro da lei, bem pensadas, mas nada é mágico, né? Nada é muito milagroso. Exatamente. E a gente fala muito para os nossos clientes, para as pessoas que procuram para entender um pouco mais do que é isso,
Falei, ó, eu prefiro muito mais te dizer um não, que você vai poder confiar em mim, do que eu te dizer sim para tudo, para te agradar, e depois eu não conseguir cumprir ou colocar ainda a família em uma situação delicada, né? Então, existe sim a possibilidade de ter essas reduções tributárias. Existe sim legalmente meios para que se economize tributos. Há ainda previsões de isenções tributárias. Então, é possível sim. E a gente tem aí os rolos de impostos que a lei permite que seja feito, né? Esse planejamento, essa estratégia de maneira legal, de maneira viável, que traga segurança para a família, né, para a empresa, e que de maneira alguma isso vai ser exposto ou num prazo de 5 anos ter aquela surpresinha desagradável do fisco, né? E também lembrar sempre que cada caso é um caso, né? Não adianta eu replicar algo que foi feito em outra empresa, tentar replicar na minha. Como a gente já disse algumas vezes aqui, né? A gente pode pensar que vai ter o maior benefício e o efeito colateral é muito pior, né? E analisar sempre o todo também, né? Quando vai ter uma estratégia tributária, aquilo que a gente conversou, né? Como é que está o caixa, outras questões ali que a gente vai ter que olhar. Até regime de casamento, às vezes, tem que se analisar, né? Quando vai se fazer uma compra e venda, tudo isso tem que ser analisado. Então, não é só a parte da redução, tem todo um entorno ali que a gente tem que pensar, né? Tem um propósito negocial, a empresa tem que ter vida própria, várias coisas aí que a gente tem que pensar para o planejamento tributário ser válido, né? As famílias são únicas e o contexto tributário delas não seria diferente, né? Não dá para a gente aplicar uma regra para todo mundo. Então, tamanho, forma de exploração, não dá certo. Tudo é diferente. Precisa ser analisado com cuidado. Também, e cada família vai ter anseios extra-tributários também diferentes, né? Coisas que a gente vai ter que prever no diagnóstico inicial para montar as cláusulas diferentes, e também não vai levar sempre só a tributação, tem que pensar em outras questões. Não adianta economizar agora e arranjar um problema lá na frente de ordem que não seja tributária, né? Perfeito, com certeza, com certeza. Dá um oi, uma boa noite aqui para o Alex, Camila Seron, Otinho Daniel, Raul, Marli, Letícia. Que bom ter vocês aqui com a gente, pessoal. Eu fico muito feliz que apareçam essas carinhas desse povo aqui que eu gosto. Muito bom, muito bom. Obrigada por estarem aqui com a gente. Hugo, mais uma. Vamos lá. Verdade ou mito? Vamos lá. Com a holding, com a estruturação da holding, a abertura de uma holding e o planejamento, eu consigo ficar isento completamente de tributações? Mentira. Mentira, eu pensei porque eu acabei falando um pouco disso antes na outra pergunta, né? Mas isso também é um mito que se vê bastante, né? É bom a gente reforçar. É bom a gente reforçar. É bom reforçar porque ainda escuto em alguns casos aí que dá 100% de economia, 99% de economia, e isso não acontece, né? E a gente aí tem todo um contexto histórico, eu não vou aprofundar muito aqui, mas isso também não veio do nada, né? Então ali, até 2012, por exemplo, pensando até no estado do Mato Grosso, eu me lembro que eu trabalhei muito tempo aí no estado do Mato Grosso, né, com produtores do Mato Grosso, e eu me lembro que até interpretando os dados oficiais lá que tinha na Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, ali por 2012 eles começaram a colocar que estavam reavaliando a forma ali de apuração dos valores nas doações de cotas ou na herança das empresas, porque perceberam que o ITCD, né, o Imposto sobre Doação e Herança, estava negligenciado. Era uma fonte de renda que era pouco usada em todo o Brasil. Ali em 2012 começou a, em vez de eu dizer quanto valia e eles me aceitarem, né, ser totalmente autodeclaratório, a maioria dos estados começou a avaliar aqueles patrimônios e aquelas cotas pelo que realmente valia. E aí, isso foi o primeiro passo, né? E aí, em 2015, a gente teve uma baita crise, muito parecida com o que tem agora, né? Então, o nosso PIB lá em 2015 caiu 3,8%. Para ter uma ideia, em 2020 caiu 4,1%, são bem próximos de 2020 em pandemia. Então, 2015 foi um ano muito crítico. E aí, em 2015, os estados começaram a pensar em novos mecanismos, né, para conseguir arrecadar essa fatia. Então, as holdings, até 2015 mesmo, a gente podia dizer que dava uma grande economia, porque eu criava uma empresa, eu tinha cotas, e na venda das cotas não eram levado à avaliação. Não era levado à avaliação do Estado para saber quanto valia de fato, né, o valor de mercado daquelas cotas. Ao contrário da pessoa física. Se eu ia levar
um imóvel de uma pessoa física para doação ou lá no inventário, o Estado avaliava o valor que realmente valia nesse período e tinha que pagar aquele imposto sobre todo esse valor. E quando eu criava a empresa, eu conseguia driblar isso, porque aí o Estado avaliava as cotas, então, pelo valor nominal que elas estão no contrato. Então, cada cota valia R$1, o valor que estava no imposto de renda, pagava praticamente nada de imposto. Mas aí, em 2015, alguns estados mudaram o critério contábil, e aí a cota começou a ser avaliada por valor presente. Outros estados, como Santa Catarina, que eu me lembro agora de cabeça, trocou a legislação dizendo que era valor venal daquelas cotas e a avaliação do valor real que valiam os bens para saber o valor que cada cota valia. Teve em Santa Catarina também a Operação Holding Familiar, que era a operação que tentou... Era esse o nome, Operação Holding Familiar, que queria fazer que... Ou a Operação Holding, agora não me lembro se era Holding Familiar ou Holding, mas que estava atacando justamente essas pessoas que criavam empresas para fugir do ITCMD de uma forma ilegal, segundo eles. E aí foi tendo esse movimento e hoje em dia a gente não consegue fugir do arbitramento ali do valor das cotas para pagar o imposto. Então, hoje eu posso dizer que é uma mentira, a gente pode fazer o melhor planejamento, organizar, pode reduzir tributo, pode, mas vai pagar imposto, vai organizar, vai diminuir problema para as próximas gerações, mas não vai fugir do ITCD, isso pode ter certeza que não. E quando a gente fala nesse aspecto temporal que você trouxe para a gente, Hugo, e de mudança de cenário, principalmente, de acordo também com essa alteração da legislação, a gente entende que hoje as famílias que optam por fazer o planejamento, né, a holding, de uma maneira geral, não dá para fazer esse planejamento se não forem empresas sérias. Perfeito. Se não forem empresas que prezam pela seriedade e pela organização dos negócios. Porque é impossível que se faça um planejamento com algo em desordem. E ainda mais quando a família quer ter alguma vantagem com essa desordem, né? Daí fica totalmente inviável. Existe até pessoas que procuram, a estatística é pouca, mas existe isso, da pessoa procurar falar, eu ouvi falar sobre holding e tal, e preciso fazer, quero fazer, ouvi dizer que é uma ferramenta que não precisa pagar impostos, desviar aí de obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias e um ramo gigantesco aí em relação a terceiros, querendo fazer o trabalho para isso. E eu tenho que dispensar o cliente. Falar, olha, o método que a gente trabalha, a forma que a gente realiza esse planejamento, ele não dá a segurança que você quer. Não blinda dessa forma e de maneira alguma vai conseguir prejudicar alguém por meio dessa holding, né? Então, as empresas que a gente atende, as famílias que a gente trabalha, eu falo assim que os semelhantes se atraem, né? Então, a empresa séria, ela tem... E o trabalho, quando é sério, ele atrai clientes sérios. Se for contrário, tipo, não encaixa, não dá certo. E tem outros pontos também, né? Eu presenciei muito isso, aqueles que já queriam direto uma holding para fugir, para chamada blindagem, né? Como a gente disse. Mas também aqueles que são um pouco ingênuos, assim, que pensam, fulano fez uma holding, eu quero fazer também. E aí tu vai ver para a realidade dele, não é o ideal, não é para todo mundo que vai encaixar, né? Então eu também, muitas vezes, a pessoa já vinha pronta, eu quero fazer holding, porque esse é o problema de quando algo fica assim popular, né? Não, vamos dizer assim. Todo mundo quer fazer, mas não para ver se realmente precisa. Então, até trabalhos que eu fiz vários trabalhos nisso, que eu entro para ver se realmente precisa. Que o cara já está com aquela ideia tão fixa, já tem quem faça, e eu entro para analisar quais são as vantagens, as desvantagens que podem ter, os reflexos, e trazer para ele, vocês querem fazer, vocês têm estrutura para fazer, vocês estão preparados para toda essa profissionalização que vai vir com essa empresa, então vamos tocar. Se não, às vezes não é o caso, espera um pouco, organiza o patrimônio na pessoa física mesmo, deixa de outra forma. A holding é ótima para organização de patrimônio, é a melhor ferramenta que até hoje eu já vi para deixar organizado e evitar problemas lá para passar esse patrimônio lá na frente ou até em vida, mas a sucessão também pode ser lá na frente, não precisa ser passado em vida, pode só organizar para deixar certinho e não ter briga lá no inventário, né? Mas é importante, tem muitos benefícios aí extra fiscais, né? Então
Não adianta se apegar e pensar que aquela parte ali de uma economia tributária que foi vendida vai resolver todos os problemas, porque ela resolve muito mais em outras partes ali, em outras pontas, do que a própria economia, que é um reflexo de algo maior, né? A economia tributária é um reflexo de toda uma organização e ganhos ali extra fiscais que são de grande valor para o produtor ou para o contribuinte em geral, né? Exatamente, exatamente. E nesse ponto que você coloca, a gente vê que alguns, na inocência, né, realmente acabam solicitando por isso, e nós aqui, a gente visualiza o resultado, que é esse ponto que você falou anteriormente. Para que é que a pessoa está fazendo isso, né? Qual é o resultado que ela quer atingir? Qual é a finalidade de todo esse trabalho? Porque é um envolvimento e é eu falo assim, que é um esforço que a família precisa ter para a gente conseguir fazer algo benéfico para ela. A gente sozinho não Perfeito. consegue, né? Então, analisar aí qual é o resultado, o que é que ele quer. E às vezes não é uma holding, é um planejamento parcial, é um ajuste só tributário, é um viés voltado mais para a parte patrimonial ou apenas sucessório. Então, quando você entende, fala, tá, o que você quer com isso? Quando a pessoa me responde essa pergunta, é que eu consigo dizer para ela, não, a gente vai fazer uma holding, vai focar só no patrimônio ou vai focar na estruturação sucessória. Sim, às vezes é só um testamento, inclusive. Às vezes Exato. é algo, um instrumento jurídico simples, não precisa Exato. complicar, né? Então tem que saber primeiro para o que está buscando. E aí a gente avalia, né? E se vai precisar holding ou não. Quando a pessoa vem com aquela cabeça pronta que quer fazer, também não. Na maioria das vezes dá certo e tem muitos benefícios. Mas tem que colocar no papel e tem que trazer também todos os contrapontos para que o empresário avalie se vale a pena ou não, né? E não fazer porque ele ouviu falar que é bom ou porque alguém indicou fazer sem muitos argumentos, né? Então tem que estar sempre Exato. avaliando bem, né, os benefícios reais que vai ter. Exatamente. Para a nossa última aqui, é a última dessa dinâmica aqui de verdade e Vamos lá. mentira. Cumprimentar aqui o Rafael, Ana Paula, a Isa, Copérnico, Ronald, Silvia, Gustavo. Muito bom. Tem um pessoal aqui que eu não conheço. Pode me seguir ali, seguir o Hugo. A gente vai se conhecendo, trazendo esclarecimento. Podem chamar a gente aí no direct também. Quem tiver alguma pergunta voltada para essa parte tributária, pode fazer a pergunta aqui. A gente vai dar o nosso máximo aqui para trazer esclarecimento para vocês. Hugo, a gente está falando de aprimoramento e de várias alterações aí na questão legal. Uhum. Agora, a Receita Federal, ela tem aprimorado ou melhorado os mecanismos dela em relação a procedimentos tributários? Verdade ou mentira? Perfeito, verdade, verdade, e cada vez mais próxima, de novo trazendo para a área que eu atuo, né, contextualizando para quem não é da meio rural, quando a fiscalização da Receita chega tão forte no meio rural, que a maioria hoje no Brasil é pessoa física, que é algo que era menos fiscalizado, a gente tem que pensar então como é que não está para as empresas, para os CNPJs constituídos, né? Então, hoje, a gente tem vários mecanismos da Receita aí para coibir algumas operações que se fazia, que eram comuns, desses jeitinhos tributários, né? A gente tem mecanismos... Hoje, as informações que se tem no negócio, tudo está disponível na Receita, né? Então, o banco é obrigado a enviar uma declaração para a Receita com a movimentação bancária. Quando tu tem uma operação moeda em espécie, tem que informar a Receita também. Tem lá as declarações que tu mesmo informa no teu imposto de renda, que ela pode cruzar com essas demais para ver se tem alguma inconsistência, né? Então tem todos esses mecanismos através de informações que não só o contribuinte, né, o empresário presta, como todo mundo que está ao redor dele. Todo mundo que se relaciona com ele presta. E por isso que as pontas ali acabam não batendo em algum momento. Então, quando eu vendo uma fazenda, o cartório também, o registro de imóveis vai mandar uma declaração para a Receita Federal informando o valor correto. Tudo isso é fechado. E além disso, né, as informações estão lá, tem um computador lá enorme para processar, mas falta mão de obra para autuar todos os produtores, todos os contribuintes. Então, isso que se fala muito, mas o fulano faz tudo errado, nunca autuaram ele. Mas
é muita gente, muita informação, né? E falta pessoas. E para isso a Receita também está aprimorando os processos. Então ela instituiu lá em 2016 o bônus para auditores, que aí cada auditor arrecadava 50 milhões aproximadamente até 2016. Aí agora está arrecadando quase 100 milhões, praticamente dobrou o que cada auditor traz de volta para a Receita, está indo de forma mais assertiva. Também trouxe as delegacias de grandes contribuintes. Para vocês terem uma ideia, a Receita consegue, fiscalizando 0,01% de todos os contribuintes do Brasil, controlar 60% da arrecadação. Então, quase que em tempo real. Então, a Receita está cada vez mais evoluindo. E nas pessoas físicas, a gente tem grandes operações aí para produtores rurais, que são recentes. A Declara Grãos, lá no Rio Grande do Sul, que está fiscalizando aqueles produtores que têm nota eletrônica emitida contra o CPF deles, mas que não informam aquelas notas no seu imposto de renda. Já passou essa operação para São Paulo, já está em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Então, possivelmente vai acabar abrangendo o Brasil todo, porque, inclusive, está lá no Plano Anual de Fiscalização da Receita, que sai todos os anos, que das pontas é fiscalizar mais essa parte dos produtores rurais pessoa física, trazendo isso para a área que eu atuo. Mas em todas as outras áreas aí também, se vocês quiserem ver, todo ano a Receita traz um plano anual de como vai ser a fiscalização vai ser feita, quais as diretrizes para o ano seguinte, e lá vocês podem acompanhar se o ramo, a atividade que a empresa de vocês atua está inserida, né, dentro de alguma estratégia, mas aí vocês vão ver que a Receita também se planeja muito, né? Assim como o contribuinte, o empresário quer se planejar na parte tributária, a Receita também planeja e ela cada vez evolui mais nos mecanismos. Muito mais difícil a gente fazer alguma coisa ilícita hoje do que era em outros anos e cada vez vai ser mais difícil ainda até chegar a um ponto que daqui a pouco as nossas declarações vão vir preenchidas já automáticas, a gente só vai dar o ok ali, nem vai ter. A Receita já sabe, né? Ela só quer ver como que tu vai levar a informação para ela, cruzar, achar inconsistência. E aí as autuações, né, as multas numa autuação são pesadas, como a gente já disse. Na maioria das vezes ela chega em 150%, que isso dá algo que não vale a pena correr o risco, como a gente já falou em várias vezes aqui, né, em vários outros temas. Exatamente, exatamente. E eu observo, Hugo, que quando a empresa e a gestão dela, ela não aceita ou ela tem dificuldade em visualizar que existem coisas novas para a gestão mesmo, para a atividade, de uma maneira bem simples. Por exemplo, um software, um aplicativo de banco, uma assessoria de RH, por exemplo, treinamento do pessoal, coisas assim que são do dia a dia. Quando essa empresa ela acha que ela não precisa dessas coisas, que ela é autossuficiente, que o que ela fez durante 20 anos atrás se aplica ainda hoje, é preocupante. É preocupante. Exato. Porque ela está achando que está todo mundo parado no tempo. E, infelizmente, não é esse o cenário. Não é assim que as coisas estão. Nem a empresa, nem a gestão de estratégia de concorrência, necessidade de consumidor e tudo mais, nem a legislação e muito menos a Receita. Então, o que se fazia anos atrás e se organizava meios, está cada vez mais rígido e cada vez mais sincronizado, né? Cada vez mais conectado essas informações. Então, impossível que coisas que eram feitas antes sejam feitas hoje, porque a Receita está aí com os olhos bem abertos, né? Para entender esses movimentos e só fica no mercado com legalidade empresas sérias. Empresas que têm a responsabilidade com ética em relação à equipe, à família, ao seu patrimônio e ao governo. E essa frase que você disse, não é para pagar mais, é para pagar aquilo que é necessário. Perfeito. E quando a gente pensa nisso, né, em como as coisas mudam, né, para quem é interessado no tema tributário, eu recomendo analisar o julgamento da Green Dene em 86, eu não sei se tu conhece, Dani, mas é um julgamento que é emblemático, está em tudo que é livro e está disponível. Estou falando abertamente porque está disponível aí na internet. Sim. Mas a gente vê a estratégia tributária que foi feita lá em 86. Para a época, ela era maravilhosa, ela era a melhor possível.
Agora a gente analisa hoje, a gente olha aquele planejamento e pensa, tia, como é que eles conseguiram fazer isso? A gente tem que ter toda essa visualização e contextualização histórica de entender que era um outro momento. Da mesma forma agora, tem várias operações que a gente acha que vão sempre dar certo, mas não é bem assim. A gente tem que estar sempre atento à mudança, com as legislações que eu falei, que quase nessa 1 hora que a gente ficou aqui, que já fechamos 1 hora, editado aí 2 normas tributárias para a gente analisar amanhã. Então é isso aí, né? Estar sempre atento às mudanças, pensar em profissionalização e não correr esse risco que não vale a pena, né? Exatamente. A gente pode até não ser pego, tem alguns erros que se faz também que não é por querer vantagem, é simplesmente por não atentar e cometer equívocos, que tem que sempre ter segurança, revisar e não correr esse risco que não vale a pena. Economizar um pouquinho para tomar uma multa muito maior lá na frente, na maioria dos casos não vale a pena e pode até quebrar um negócio, né? Dependendo de como for, né? Exatamente. E a conversa tá tão boa que eu perdi a hora aqui mesmo, hein? Meu Deus do céu. Pessoal, de todos esses pontos que a gente tá falando, e desse planejamento tributário, nesse viés patrimonial e na organização sucessória, o que a gente, em resumo, é a importância da profissionalização das empresas familiares, né? A gente não tratar o dia a dia, a gestão e as coisas que envolvem de uma maneira desinteressada ou atrasada, né, com meios e formatos antigos. Então, a vantagem e os pontos que traz hoje para a modernização e para tudo aquilo que o mundo tem para oferecer é planejamento. Planejamento. Em todas as áreas, em todos os contextos. Eu acho que a gente consegue resumir tudo isso dessa forma, né, Hugo? E entender que a empresa é empresa e a família é família, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Pessoal, vocês estão convidados aí para estarem acompanhando as nossas lives. A gente está aqui no nosso mesmo ponto, no nosso mesmo canal, todas as quartas, às 19 horas, horário do Mato Grosso. Hugo, um prazer imenso ter você para trocar essa ideia com a gente. A tua bagagem, ela enriqueceu muito a nossa conversa. Todos os pontos que a gente conversou estão em consonância com a nossa prática. Então, casou muito bem a dinâmica aí do nosso bate-papo. Agradecer a todo mundo que está presente, que manteve aqui com a gente. Quem tiver dúvidas, questionamentos ou apontamentos, chama a gente no direct. Eu nem vou abrir para pergunta por conta do horário, mas eu e o Hugo estamos à disposição aí no direct. Pode chamar a gente e fazer contato. Hugo, muito obrigada. Um prazer enorme ter você aqui comigo. Então, pode se despedir do pessoal para a gente encerrar. Obrigado, Dani. O prazer foi todo meu. Agradeço a todos que ficaram aí e tomaram atenção. Vai ficar gravado, né, Dani? Podem olhar depois. É só me chamar sempre que precisar, qualquer questão, tiver algum interesse nessa parte que a gente falou tributário. A gente acabou abrangendo um pouco de tudo que a gente estava conversando aqui informalmente. Tem muita coisa que ainda podia ser abordada, que não veio na cabeça na hora, que eu pensei depois, coisas que também a gente foi trazendo fora do tema patrimonial. Mas então, o que tiverem de curiosidade, dúvidas sobre o tema, é só nos chamar aqui. Tanto eu quanto a Dani, acredito, estamos sempre... Eu adoro receber mensagem ali, tentar ajudar. Sempre quando eu posso ajudar, eu fico feliz. Então, obrigado, uma boa noite aí para todos e contem aí comigo se precisarem de qualquer coisa. A gente que agradece, a gente vai repetir essa live, Hugo, para a gente acabar de falar dos assuntos. Maravilha. Tem bastante coisa para falar, muita coisa sempre. Com certeza. O pessoal que está entrando agora, a gente está encerrando a live. Muito obrigada por ter entrado. Essa live vai ficar salva e vai ser colocada aí no meu feed e o Hugo logo atualiza o dele também com o nosso material. Tá bom? Perfeito. Hugo, brigadão. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.